Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Queridos, hoje, dia 24 de dezembro, não é? Tá certo ou não tá certo? Hoje é dia 24 de dezembro de 2017, certo? Amanhã, se hoje é dia 24, amanhã? 25. E depois da manhã? 26. Pensa num povo inteligente, são vocês. Vocês são uma bênção, sinceramente, vocês são uma bênção. Amanhã, dia 25 de dezembro, um dia não comum, porque é um dia de uma data que é comemorativa, e não é só aqui no Brasil, é comemorativa no mundo, tá? O dia 25 de dezembro. Tá? O tema da mensagem é o Natal. Tá? Esse é o tema da mensagem hoje. E nós vamos falar a respeito do Natal, certo? Dia 25 de dezembro comemora-se o Natal no mundo todo, tá certo? E no mundo, as vésperas, que normalmente nós comemoramos nas vésperas, na verdade pouca coisa acontece no dia 25, mas na noite do dia 24 para a virada do dia 25 é que acontecem as maiores comemorações em relação à data natalina, não é isso? Então hoje as igrejas elas estão lotadas, queridos, pelo mundo. Hoje as igrejas elas estão repletas, as famílias, no seu contexto geral, na igreja. Por quê? Porque lá está tendo a cantata de Natal. Quem já ouviu falar em cantata de Natal? Existe a cantata de Natal. Existem as peças teatrais em relação ao Natal, sim ou não? As orquestras estão tocando as músicas natalinas, não é verdade? Em muitas igrejas elas estão caracterizadas com o Natal, não é? Algumas igrejas colocam até a árvore de Natal. Bonita, porque são bonitas as árvores de Natal, bem iluminadas, bem decoradas. É ou não é verdade? Alguns colocam até algumas coisas apresentando a presença do Papai Noel, não é assim? Quantos crentes não levam os seus filhos para tirar foto com o Papai Noel no shopping? Coloca lá o bebê sentado no colo do Papai Noel e tira aquela boa e velha foto que vai para as redes sociais registrar. É assim ou não é? Essa época de Natal é uma época em que as pessoas estão mobilizadas para conjecturarem a respeito desse momento natalino, tá? Eu quero preparar você para o que nós estaremos ministrando hoje, que provavelmente vai te deixar de alguma forma, tá, surpreso ou até decepcionado. Mas nós estamos aqui para falar sobre a verdade. E a verdade é incontestável. Tá? A verdade é incontestável. O tema da mensagem é o Natal. Para que você possa compreender na essência bíblica, porque nós vamos chegar numa conclusão bíblica, eu vou precisar desenvolver uma linha de raciocínio com você, e por isso eu te peço paciência, amém? Amém. Você conhece a tia? Tia Calma. Pronto, tia Calma. Que nós vamos sair daqui compreendendo a vontade de Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então nós vamos falar sobre o Natal. A primeira pergunta é: o que é Natal? Porque muita gente comemora o Natal e na verdade não sabe o que é. Muita gente celebra, muita gente se veste característico, muita gente enfeita, coloca os coloridos em casa, coloca as luzes em casa. E na verdade, em muitos casos, a pessoa não sabe o significado disso. O Brasil é leigo no conhecimento sobre o Natal, por nós sermos uma nação muito jovem. Existe toda uma história sobre o Natal e uma história de antes de Cristo. E nós precisamos, como igreja
ensinar e abordar a verdade. Para quê? Para que quando você estiver caminhando por essas ruas, tá? E uma pessoa disser Feliz Natal, você entendeu o que significa. Amém? Amém. Muito bem. Primeiro, nós vamos falar a respeito do significado da palavra Natal. Né? A palavra Natal significa nascimento. Certo? A palavra Natal significa nascimento. E hoje, aqui no Brasil, está associado a quem? A Jesus Cristo, não é verdade? A palavra Natal significa nascimento. E no contexto brasileiro está associado a Jesus Cristo, assim como a maioria dos países cristãos. Mas existem países que não são cristãos que comemoram o Natal também. E vocês vão entender já já o porquê eles comemoram o Natal, já que não são cristãos. Tá certo? Então, a palavra Natal significa? Nascimento. Nascimento. Então, quando você está dizendo Feliz Natal, você está dizendo o quê? Feliz nascimento. Pronto. Feliz Nascimento. E em muitos dos nossos casos, né, aqui no Brasil, nós estamos nos referindo a Jesus. Amém? Amém. Então eu quero pegar o fio da meada lá de trás. Lá no fundamento da história para você compreender. Tá certo? Nós vamos ver, antes de qualquer coisa, a importância do mês de dezembro. Que tudo parte daí. No mês de dezembro tem um fato astronômico marcante, tá? Pelo qual deu início a isso tudo, tá? Esse fato astronômico que acontece em dezembro, tá? Esse fato astronômico é chamado de solstício. Solstício. Esse é o nome de um evento astronômico que acontece, tá? E eu vou explicar para vocês o que é. Existe o solstício, que é o momento em que o Sol ele passa mais tempo nos céus e torna esse dia do ano o dia mais longo de todos os outros dias do ano. Você está entendendo? Sim. O solstício é uma data que é variante, não é uma data fixa, um dia fixo, que acontece no final do ciclo de rotação que a Terra faz no Sol, no final do período de rotação, logo a gente entende que é dezembro, no final da rota que o planeta faz em volta do Sol, acontece que há um dia em que o Sol passa mais tempo nos céus do que os outros dias. O nome disso astronomicamente é solstício. Tá certo? Esse solstício tem esse nome na modernidade. Nós conhecemos isso por causa da ciência astronômica. Eu não estou falando de astrologia. A astronomia é diferente de astrologia. A astronomia é o estudo das estrelas e as suas variantes. A astronomia é uma ciência. A astrologia é as pessoas que querem desvendar o futuro através das estrelas. Entende a diferença de uma coisa para outra? Então a astrologia estuda os meteoros, os cometas, o sistema solar, a lua e por aí vai, cientificamente. Tá certo? Essa é a astronomia. A astrologia que deu origem aos signos dos zodíacos, em que a pessoa corre lá no jornal todo dia para saber o que está dizendo lá. Que eu tenho certeza que já teve gente aqui que correu, pode ser até que ainda tenha quem corra hoje. Quem está entendendo a diferença de uma coisa para outra? Astronomia para astrologia, tá certo? Nós estamos falando da astronomia, dos estudos dos astros. A astronomia fala do solstício por quê? Porque é um evento natural que acontece de ano em ano.
Eu quero dizer que os antigos, antes do nascimento de Jesus, coisa de 3, 4, 5 mil anos antes de Jesus, já sabiam que existia esse dia em que o sol demorava mais para se pôr. E o que acontece, queridos, é que nesse momento, as culturas antigas prestavam culto de adoração ao sol. Por quê? Porque o sol sempre foi um objeto de adoração, o Deus Sol, que a humanidade, as civilizações antigas, a humanidade antiga costumava reverenciar pela capacidade do sol, tá? Provocar efeitos no planeta e efeitos únicos. Amém? Nós não seríamos nada sem os raios solares, é verdade. Assim como nós não somos nada sem o oxigênio, sem a lua, assim como nós não somos nada, absolutamente nada, sem a água, tá certo? Mas tudo isso porque Deus criou. Amém? Amém. Mas o sol sempre foi um objeto de adoração e culto, queridos. Ao longo dos séculos e dos séculos. Eu quero já chegar agora na nossa era, tá? E eu quero falar da importância do dezembro, porque o nome dezembro é dado pelo calendário gregoriano, aonde agora já na nossa era, tá? Definiu-se os meses do ano em 12, né? Os dias dos meses e assim sucessivamente. Através do calendário que nós nos utilizamos hoje, que é o calendário gregoriano, nós entendemos que o final desse ciclo de rotação da Terra é o dezembro. Dezembro representa o mês que acontece o solstício, aonde o Sol, em um determinado dia do mês, que não se sabe ao certo qual é, ele demora um maior tempo no céu para se pôr. Nesse momento, todas as civilizações da Terra estão se organizando para prestar um culto de adoração ao Sol. Ainda hoje acontece isso. Ainda hoje se realizam cerimônias de adoração ao Sol. Quem é que está entendendo a palavra? O fato interessante, queridos, é que a própria natureza, ela dá um sinal de quando vai acontecer o solstício. Existe uma estrela mais brilhante nos céus, quem já viu? Uma estrela que aparece mais cedo que as outras, uma estrela que tem um brilho mais forte, tá? Essa estrela, uma vez por ano, se alinha com as 3 estrelas que nós conhecemos no Brasil, chamado Três Marias. Aqui no Brasil o nome é Três Marias, mas em outros países chama Três Reis. Essas 3 Marias se alinham com essa estrela mais brilhante. E por incrível que pareça, elas apontam diretamente para o Sol. E aí é pelo qual a civilização antiga sabia que estaria chegando o solstício. Onde o Sol teria um dia em que duraria mais tempo nos céus do que outros dias. Esse sinal fazia com que as civilizações antigas se organizassem para uma grande festa, para uma grande comunhão em adoração ao Sol. De lá para cá, nesses séculos que se perdura essa adoração ao Sol, alguns ídolos ou deuses surgiram, queridos. Alguns deuses marcantes na história da humanidade surgiram, tá? E eu quero citar alguns deles aqui, tá certo? O primeiro que eu quero citar, que é muito famoso, é o deus Horus, egípcio. Esse deus Horus apareceu no Egito 3.000 anos antes de Cristo. Segundo a mitologia egípcia, Horus é filho de Osíris com Ísis,
E sabe quando é que Horus nasceu? Nasceu no dia do solstício. Nasceu no dia do sol. Quem está entendendo? Isso é um mito. Horus não existiu. Isso surgiu na imaginação humana. Na imaginação de alguém. Eu quero citar outro mito que surgiu também. É o Mitra, que é um deus persa. Mitra surgiu cerca de 1200 anos antes de Cristo. Ele é filho de Anaíra com Aura Maspa. Esse é o nome persa. E esse Mitra nasceu no dia do solstício. No dia do sol. Quem está entendendo? Um outro é Atis. Atis é um deus da Frígia, província romana, que também, por volta de 1200, apareceu. E ele nasceu, sabe em que dia, queridos? No dia do sol. No dia do sol. No dia do solstício. Tem um outro assim, muito famoso também, que é Krishna. Quem já ouviu falar em Krishna? Hare Krishna. Quem já ouviu falar? É hindu, é da Índia, por volta do ano de 900 a.C., surgiu na Índia esse Deus, pela imaginação de alguém. E sabe qual foi na imaginação de alguém o dia que Krishna nasceu? No dia do sol. No dia do solstício. Tudo em dezembro. Tudo no final do ano. Quem está entendendo a importância do mês de dezembro? Mas tem mais um. Tem mais um. O Dionísio é grego. Surgiu por volta do ano 500 a.C. E ele surgiu, ele nasceu, sabe quando, queridos? No dia do sol. No dia do sol. Portanto, esse é alguns que eu relacionei, existem muitos outros. Portanto, dezembro é um mês de todos os povos estarem adorando outros deuses. Adorando ao nascimento de alguém. Só que esses que eu menciono são mitológicos, são deuses criados pelo homem. Surgiu da imaginação de alguém, mas os povos estão, queridos, adorando no mês de dezembro a esses deuses. Estão preparando comida e consagrando a esses deuses. Estão trocando presentes, porque entendem que é um momento de adoração a esses deuses. Quem está entendendo? E eu estou falando aqui de coisa de 3.000, 1.200 anos antes de Cristo. Você está entendendo a importância do mês de dezembro para as civilizações do mundo todo? Tá? Então quer dizer que no final do ano, independente se hoje nós temos um mês chamado dezembro, ou antes, quando não havia um mês chamado dezembro, todos se reuniam no mesmo período por causa do solstício. Por causa da evidência do sol estar nos céus naquele dia mais demoradamente do que nos outros dias. Então o dezembro representa muito para o mundo todo. Você está entendendo até aí? Muito bem. Eu quero falar agora sobre o Império Romano. Jesus nasceu, Jesus cresceu, exerceu seu ministério quando o Império Romano estava em evidência. Só que agora, queridos, em 274 depois de Cristo, 274 depois de Cristo, tá? O imperador Aureliano proclamou um dia em dezembro para unificar essas festas todas aí. Festas a quê? Ao Sol, a Horus, a Mitra, a Atis, a Krishna, a Dionísio. Ele decidiu escolher um dia no mês de dezembro. Para quê? Para ficar fácil das pessoas organizarem a festa. Aí para o mercado um dia antes, não é? Ir lá e passar o cartão de crédito, comprar as comidas e aquele negócio todo. Veja, queridos, em 274 a.C. Nessa época,
época, o cristianismo ainda não era uma religião oficial em Roma. Tá? O imperador Aureliano declara agora que o dia 25 de dezembro vai ser o Dies Natalis Invicti Solis. Isso é história, queridos. Isso é história. No ano 274, Aureliano declara: a partir de hoje, no dia 25 de dezembro, comemoraremos o Dies Natalis Invicti Solis. O que quer dizer? O dia do nascimento do sol inconquistável. Isso foi um decreto do imperador romano em 274 depois de Cristo. O que acontece é que 26 anos depois, por volta do ano 300, o imperador Constantino estava oficializando o cristianismo como religião do império. Por volta do ano 300, olha, 26 anos depois, estaria surgindo a religião oficial, o cristianismo, como religião oficial de Roma, e ali está iniciando a Igreja Católica Apostólica Romana. Você está entendendo? A partir daí, se a igreja ela é romana, ela tem que cumprir todo o calendário romano. Então a igreja, que agora é instituída como Igreja de Roma, a Igreja Cristã de Roma, precisa celebrar, por causa do Império, a cada ano, o dia do Sol. O dia do Sol ficou marcado em Roma, queridos, de uma tal forma que os soldados romanos usavam esse termo como um grito de guerra e um grito de encorajamento. Por quê? Porque à vista dos adoradores do Sol, o Sol é invencível. À vista dos adoradores do Sol, o Sol é uma referência de um soldado invencível. E aí os soldados romanos normalmente olhavam uns para os outros e gritavam: Invictus! E os outros gritavam: Invictus! Quem está entendendo? Porque era uma forma de adorar ao Sol. Você está entendendo isso, queridos? O fato é que a adoração no dia 25 deixou de ser só para o Sol, porque os outros povos conquistados por Roma traziam a cultura dos seus deuses. E aí, no dia 25 de dezembro, passou a ser um dia de adoração não só ao Sol, mas a Horus, a Atis, a Krishna e a tantos outros, porque ficou uma data de referência à adoração pelo nascimento desses deuses. Quem está entendendo? Então, quando diz Feliz Natal, não está dizendo nada. Porque pode ser Feliz Nascimento do Horus, Feliz Nascimento de Krishna, Feliz Nascimento do Sol, Feliz Nascimento de Atis. Quem está entendendo? Amém. Então, quando a gente diz Feliz Natal, não está dizendo Nada. Pode ser qualquer um. Pasme com o que vai vir aqui para frente. Agora a Igreja Católica Apostólica Romana organizada, por volta do ano 300 depois de Cristo, por Constantino. 50 anos depois, no ano de 350, o Papa Júlio I lança um decreto. E o decreto é que a partir daquele ano, no dia 25 de dezembro, seria comemorado o nascimento de Jesus Cristo. Então, quando nós, no dia 25 de dezembro, dizemos Feliz Natal, nós estamos dizendo Feliz Natal, e pode ser para o Sol, Invictus, pode ser para Horus, egípcio, pode ser para Mitra, o persa, pode ser para Atis, pode ser para Krishna, pode ser para Dionísio e pode ser para... Quem está entendendo?
Pode ser complicado para você digerir isso aí. Eu sei que é porque o brasileiro é um povo que pensa como defende a unhas e dentes aquilo que ouviu e que não pode provar. É ou não é? É verdade. O povo brasileiro é um povo, queridos, que entra numa briga, mas não pode provar as suas razões. Né? Eu posso estar entrando numa briga hoje, mas o meu compromisso é com a verdade, porque a palavra do Senhor diz que os meus adoradores me adorarão em espírito, mas em verdade. Eu não posso deixar você ir pela mentira do Natal, porque o Natal é uma grande mentira, e eu vou provar pela Bíblia, queridos. Tá? Então acalma aí um pouquinho, tá certo? Amém? Amém. Respira fundo aí, viu? Porque parece que tem gente que está travada. Parece que tem gente que está em estado de choque. Tá? E olha que hoje eu não vou nem falar da árvore do Papai Noel. Eu vou falar só na terça. Que é para poder dar um, né? Senão fica tenso demais o negócio. Tá certo? Então, queridos, o dezembro está sendo comemorado o nascimento, não é isso? Mas é o nascimento só de Jesus? Não. Vocês entenderam isso, né? Sim. Muito bem, isso é muito importante compreender. Por isso que quando alguém disser Feliz Natal, não está dizendo Nada. porque não está se referindo a alguém. Tá? A diferença desses deuses que são comemorados amanhã, do seu nascimento, é que o único deles que existiu de verdade foi Jesus Cristo. Aleluia. Os outros foram todos criados pela mente humana. O único Deus de fato, que é Senhor, que ressuscitou ao terceiro dia e habita hoje à destra de Deus, e nas suas mãos está o domínio, o poder por todo o sempre. Aleluia. Se chama Jesus Cristo. Aleluia. Deus, Glória. seja teu nome. Se chama Jesus Cristo. Aí talvez você pergunta, mas pastor, e a adoração a esses deuses criados? O diabo recebe para ele. Você está entendendo? Porque é o único intencionado de enganar o povo, de enganar o homem. O diabo recebe para ele a adoração. Por isso nós precisamos ser inteligentes, para que não haja sombra de dúvida que a nossa adoração é para Cristo. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Vamos ver pela Bíblia, queridos, em que época Jesus nasceu. A Bíblia diz. E eu quero provar para você em que época Jesus nasceu. Antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda que os meses judaicos são diferentes dos meses gregorianos, ou os meses ocidentais. Os meses judaicos, eles têm correspondência diferente do que os meses ocidentais. Tá certo? Então eu quero te explicar, tá? Que se Jesus nasceu em dezembro, junto com todos esses deuses aí, se Jesus nasceu em dezembro, o mês em hebraico correspondente a dezembro, tá? É o mês Kislev. Quem foi seminarista e tem a apostila de introdução bíblica vai ter lá o calendário lá, tá? Então, o mês que corresponde a dezembro em hebraico é o mês Kislev. Esse é o Kislev, é o 9º mês do calendário judaico. Funciona assim, ó. O primeiro mês judaico é Nissan, corresponde a março e abril. O segundo mês é o Ziv, que corresponde a abril e maio. O terceiro mês é o Sivan, que corresponde a maio e junho. O quarto mês é o Tamuz, que corresponde a junho e julho. O quinto mês é o Av, que representa julho e agosto. O sexto mês é Elul, que corresponde a agosto e setembro. O sétimo mês é o Etanim, que corresponde a setembro e outubro. O oitavo mês é o mês de Bu, que
que corresponde a outubro e novembro, e o nono mês, que é o Kislev, que representa novembro e dezembro. Então, se Jesus nasceu em dezembro, qual é o mês judaico? Diz Kislev. Diga o nono mês. Nono mês. Certo. A Bíblia fala sobre o nono mês. E é por isso que eu quero convidar você a abrir lá no livro de Esdras. O livro de Esdras, no capítulo de número 10. Livro de Esdras, capítulo de número 10. E o versículo 9. Livro de Esdras, capítulo 10. E o versículo de número 9 que diz assim: Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém, no dia 20 do nono mês, tá? Que é o mês de Kislev, no nono mês, e diz: todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa destas coisas e por causa das grandes chuvas. Olha aqui para mim, queridos. Diga assim: o mês nono, Mês nono. o mês de Kislev, é mês de chuva. Quem está entendendo? Aleluia. Além de chuva, frio. Então, o nono mês, que corresponde ao mês de novembro e dezembro, mês de Kislev, é mês de chuva e frio. Uma outra referência está aqui mesmo em Êxodo, no versículo 13. Diz assim, ó: porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, qual é o mês? O mês de Kislev, o mês nono. Mais uma vez, Esdras mostra que o mês nono, que corresponde a novembro e dezembro, é mês de chuvas. Existe um outro profeta que fala sobre isso, queridos. O profeta Jeremias. Lá em Jeremias, no capítulo 36. Jeremias, capítulo de número 36. E o versículo 22. O profeta Jeremias, ele relata assim. Jeremias, capítulo 36, e o versículo 22, que diz: o rei estava assentado na casa de... Diga inverno. Pelo nono. Então o rei estava na casa de inverno, porque o nono mês é um mês de chuvas e frio. Quem está entendendo? Amém, queridos? Agora nós vamos lá, tá? Nós vamos lá para frente, lá no Evangelho segundo Lucas. Se Jesus nasceu em dezembro, então era época de chuva e de frio, tá certo? Se Jesus nasceu no final do ano, se Jesus nasceu junto com os ídolos pagãos, então ele nasceu no mês de chuva. E nesse mês de chuva também era de muito frio, tá? Mas agora, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8 diz assim, acompanha aí comigo. Havia naquela mesma região pastores que viviam no e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Espera aí, olha aqui para mim. Aqui é o relato do nascimento de Jesus. O versículo 1 está dizendo que naquele momento, havia naquela mesma região pastores que viviam no campo. Porque o rebanho estava no campo. Olha aqui para mim, queridos. Não precisa ter faculdade para entender que se o rebanho está no campo, não está. E os pastores até passavam a noite no campo. Por quê? Porque no campo tinha menos trabalho de botar comida para eles comerem dentro do lugar de abrigo.
dentro do lugar aonde Jesus Cristo foi abrigado. Queridos, o que a Bíblia está dizendo é que o mês de nascimento de Jesus não foi no inverno. O mês de nascimento de Jesus não foi quando acontecia muitas chuvas. Vamos continuar o texto. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O 9 diz: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Versículo 10 diz: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Aí versículo 11 diz: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o que é Cristo o Senhor. Aleluia. Os pastores estavam com seus rebanhos no campo e passavam a noite juntos ali, porque um protegia o outro, um ajudava o outro contra os lobos, contra os chacais. Quem está entendendo? Então o rebanho não estava guardado dentro de um lugar protegido da chuva. O rebanho estava no campo. Portanto, é impossível que Jesus tenha nascido em dezembro. Mas por que os pastores ensinam isso? Porque não querem estudar. Fogem da escola, que é lugar de aprender. Fogem da sala de aula, que é lugar de ficar sabido na Bíblia. Mas gostam de ficar comprando as ideias daquilo que ouve. A ceia não fala sobre nascimento de Jesus. A ceia fala sobre morte e ressurreição. Foi o único memorial que Jesus estabeleceu sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Eu quero, para encerrar, citar aqui algumas referências bíblicas para você. Romanos capítulo 6, versículo 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A referência doutrinária é sobre o nascimento ou a morte de Jesus? Evangelho de João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a... quem crê em mim, ainda que morra. Jesus está falando do seu nascimento ou da sua morte e ressurreição? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e... Jesus está dizendo: quer me seguir? Não comemore o meu nascimento, não. Pega a sua cruz, porque é o lugar da morte. A gente carregar a cruz é como se a gente estivesse carregando nosso caixão. Já parou para pensar nisso? Carregar a cruz é como se nós estivéssemos carregando nosso caixão. Para que carregar a cruz? Só quem carrega a cruz é quem vai ser pregado? Então a cruz é sinônimo de quê? Diga de morte. A cruz simboliza a morte. E Jesus, quando diz: tome sobre si a sua cruz, ou seja, assuma o jugo da morte em mim, para que possas ressuscitar também como eu ressuscitei. Jesus manda comemorar o nascimento dele ou a ressurreição dele? Quem está entendendo o porquê que a igreja está vivendo uma demência louca? Demência louca. Por isso que eu não cumprimentei ninguém com Feliz Natal. Feliz Natal, ó, não. A ressurreição em Cristo. Sim. Estou fazendo aqui o símbolo romano, para entender que o Império Romano veio trazendo jugo de morte sobre as nossas vidas. Feliz Natal, não. Feliz Natal, não. Não representa nada. E não significa nada. Agora desejo para as pessoas tenham uma boa comunhão, né? Tenham um bom momento em ceia com a família. Você pode profetizar isso, né? Tenha um dia feliz, assim como todos os outros. Não torne esse dia especial, não torne esse dia especial. Porque a Páscoa deveria ser mais importante
porque 25 de dezembro não é. A Páscoa deveria ser a grande festa no Brasil, mas Jesus é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele é o louvor.